Sejam bem-vindos à Semana de Diversidade da Pessoa com Deficiência do Itaú Unibanco. E estou super feliz de estar com vocês hoje, compartilhando aqui as nossas histórias, nossas experiências. E vamos receber convidados super importantes para essa discussão. E eu sou o Matheus Moraes, trabalho no marketing digital aqui do Itaú, onde a gente cuida dos canais digitais do banco. Eu também tenho deficiência auditiva e uso aparelho auditivo dos dois lados. Dá para ouvir bem aí atrás? Tá. Então, eu queria contar um pouco da minha história rapidamente, nesses 5 minutos aqui, e falar para vocês que na minha vida foi uma construção aí pela educação, conseguindo bolsas de estudo, vindo do interior do Nordeste e tudo mais. E chegar a cada etapa sempre foi um desafio. E pensa que cada pessoa aqui, ela traz, né, uma deficiência e que isso faz com que a gente impulse, que a gente vá para frente e mesmo diante dessas dificuldades às vezes. Então é um desafio que nos faz crescer pessoalmente, para a gente ser aquilo que a gente é, para a gente batalhar e conseguir os nossos espaços. Então, assim, é uma honra estar aqui na frente de cada um de vocês, pela história que cada um de nós carrega. Eu tenho a minha história, vocês, cada um com a sua história, então, portanto, é reverenciar a história do outro. E a inclusão, ela é tudo isso. É de você reconhecer o outro, dar espaço, tornar nossos produtos e serviços cada vez mais acessíveis para todos e para todas. A importância de cada um de nós estar aqui no Itaú Unibanco tem um papel fundamental se a gente parar para pensar. É um banco que tem são milhões de clientes, a gente tem um impacto aí de 100 mil colaboradores, e se pensarmos cada um dentro das nossas áreas, desenvolvendo vários produtos, vários serviços, e pensar em todas essas pessoas lá fora, como que a gente entrega produtos e serviços cada vez mais acessíveis, cada vez mais inclusivos, né? Então, discutir essas portas abertas, que é essa semana, ela é super importante para que a gente comece a conversar sobre isso, para que a gente reúne todos nós, os nossos grupos, para propor novas ideias, né? Isso alcança muito mais pessoas lá fora e acaba virando um movimento que ele é genuíno. Aquilo que a gente sofreu, as coisas que a gente passou, as dificuldades da vida, a gente usa isso de forma super positiva para levar de uma melhor forma para cada vez mais pessoas. E aí, dando continuidade, o tema do painel de hoje agora, a gente vai falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. Para falar sobre isso e mediar essa conversa, queria convidar o mediador Adriano Bandini para liderar essa conversa. Pode vir para cá, Adriano. Obrigado. Junto com ele, nós temos também o Romeu Sasaki, que é o pai da inclusão aqui no Brasil. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Quero chamar também Alessandro Pegorelli, que é advogado do nosso jurídico trabalhista. Muito obrigado, uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Para quem tem deficiência visual, boa tarde. Estamos posicionados bem à frente do palco. E uma prática que a gente tem que treinar a cada dia e divulgar isso mais é que toda vez que a gente fala ao microfone para plateias, quem é cego principalmente, que não tem nenhuma percepção de luz e não consegue identificar onde está o palco ou a pessoa que está falando, ela tende a virar a cabeça para as caixas de som, que é onde está vindo o áudio. Então é importante que aos poucos a gente dissemine essas dicas de acessibilidade para que todo mundo possa depois fazer isso com bastante naturalidade. A gente vai fazer 2 rodadas aqui e a terceira aberta para perguntas e respostas. Na primeira, uma rápida apresentação. Então, cada uma das 2 pessoas aqui presentes
vai falar um pouquinho de si mesmo, da trajetória profissional. E depois, cada um dos convidados terá meia hora, 30 minutos, para aprofundar um pouco mais o assunto, tá? Lei Brasileira de Inclusão. Então, Romeu, Alessandro, vou começar aqui pelo Romeu, por favor. Boa tarde. Meu nome é Romeu Kazumi Sasaki. Eu comecei a trabalhar na área da atenção e atendimento às pessoas com deficiência em 1960. E ao longo desses últimos 59 anos, eu fiz vários cursos para me aperfeiçoar de especialização em reabilitação profissional de pessoas com deficiência. Então tive a oportunidade de fazer vários cursos aqui no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Itália. E em 1979, último ano da década de 70, eu fui convidado por lideranças com deficiência, líderes com deficiência, que estavam inconformados com a situação que levavam milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil. Eu fui convidado porque antes de 1979, como eu já falei para vocês, 19 anos antes, a partir de 1960, eu já estava trabalhando nesse assunto, fazendo colocação no mercado de trabalho. Então, alguns clientes meus que eu coloquei no mercado de trabalho se tornaram líderes. E em 79 eles me convidaram para eu fazer parte de um movimento para criar o movimento nacional pelos direitos das pessoas com deficiência. E de lá para cá, são 40 anos, continuo fazendo parte desse movimento. Sobre pessoas com deficiência, eu escrevi 3 livros e fui coautor de 10 livros também. Também no final da década de 70, de 80, final da década de 80, eu tive a chance de trazer para o Brasil uma metodologia que começou a ser utilizada nos Estados Unidos, que se chama emprego apoiado. É um emprego competitivo com apoio, né? Não é emprego segregado com apoio, não. É emprego competitivo com apoio. E isso foi em final da década de 80. Depois eu pratiquei o emprego apoiado em 1994. Foi o primeiro caso de pessoa com deficiência severa entrando no mercado competitivo de trabalho através da metodologia do emprego apoiado. E fui um dos fundadores da Associação Nacional do Emprego Apoiado, para a qual fui eleito presidente em 2 gestões, entre 2014 e 2018. Obrigado. Boa tarde. Eu chamo Alessandro. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, discutindo um tema tão importante para a sociedade e que afeta tanta gente, né, de modo direto e indireto. Eu entrei no banco lá no final dos anos 90, entrei como estagiário, naquela época não se falava de cota, não se tinha essa ideia de inclusão. Fiz a minha carreira no jurídico, passei por várias áreas, civil, trabalhista. Posteriormente, acabei me aventurando em TI, fui fazer projeto, me aventurei também em melhoria de processos e há uns 10 anos atrás me chamaram para voltar para o jurídico. Aceitei, foi muito bacana. Hoje eu toco uma carteira coletiva que envolve aí processos na Justiça do Trabalho, com o Ministério Público e sindicato. Quando eu entrei não se falava em acessibilidade, não se falava em completar cota, não tinha nada disso. Passado algum tempo eu vi aqui no Itaú um bannerzinho, falando, olha, indique
alguém, algum portador de deficiência, o banco está ali precisando e tudo mais. Levantamos e falei, poxa, eu me enquadro. Aí desci, vim aqui no ambulatório, conversei com o pessoal, fiz algumas coisas e hoje estou lá, tenho meu nomezinho na cota, me sinto super feliz com isso. É um acolhimento que o banco tem, né? É interessante falar disso porque no passado, antes de entrar no banco, eu tive algumas dificuldades sim, não vou negar. E acho que outros colegas também, mais antigos, tiveram essa dificuldade. Hoje eu vejo nos meus filhos, nos colegas mais novos, nos estagiários, que o olhar mudou para a gente. Eu acho isso super importante. Por isso, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de discutir isso, de tocar nesse assunto que é, de fato, super relevante para a gente. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Então, Romeu, por favor, vamos começar com você, 30 minutos. Bom, eu também vou falar sentado agora. E assim como ele, né, eu acabei de saber que ele também trouxe uma colinha, eu também trouxe aqui uma cola. Se me permite. Eu não sei o motivo dele usar cola, mas o meu motivo é o seguinte. Quando eu falo sem papel, eu falo demais. E não é só meia hora, não. Eu falo 2 horas direto, né? Quando é sem ler. Como o Adriano já me deu o esquema do horário bem rígido, falei, não, eu vou levar colinha para ficar dentro dos limites, tá certo? Então é isso. Mas é uma colinha, eu não vou ler, eu vou só me orientar por aqui, tá bom? Quando o Adriano me convidou, já faz algumas semanas, na hora eu aceitei e agradeci, né? Porque realmente é uma oportunidade espetacular, né? Tendo em vista o que eu tenho feito e sabendo o que o Adriano já fez antes de vir para o Itaú, né? Coisas que ele andou fazendo dentro da linha que eu sigo. E agradeci agora também, pessoalmente, e eu quero agradecer de público esse convite que você fez, tá certo? Bom, eu vou falar em 2 momentos. Dentro da minha meia hora, eu vou falar 2 assuntos centrais, e dentro desses assuntos centrais eu vou entrar em alguns detalhes, tá bom? E aí vocês vão anotando se surgiu alguma dúvida, se tem alguma pergunta, vocês me farão no final, tudo bem? Depois que o Alessandro falar. Ok. O primeiro tema é mais ou menos assim. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi baseada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e que é da ONU. E a pergunta que o Adriano sugeriu é a seguinte: por quê? Por que razão, por que motivo essa convenção da ONU foi tão importante, a ponto de nós termos uma lei brasileira que se baseou nessa convenção? Né? Por que dessa importância? Essa pergunta é essencial, é uma pergunta central de todo esse movimento, tudo que se fez e está se fazendo agora no Brasil e no mundo, né? A Convenção da ONU não é mais um documento. A ONU já fez vários documentos envolvendo pessoas com deficiência, e essa não é mais uma, né? Ela é totalmente diferente, é muito mais significativo do que todas as anteriores. Porque é o seguinte: o motivo da importância da Convenção da ONU remonta a 43 anos. Para vocês sentirem o peso e a riqueza dessa convenção, que é uma espécie de legado
dos legados, né? Quer dizer, lá em 43 anos atrás, surgiu a primeira manifestação da importância de haver uma convenção da ONU a esse respeito. E o que aconteceu há 43 anos atrás? Uma espécie de mobilização quase que orquestrada, né? Porque ao mesmo tempo vários países, e dentro do Brasil várias entidades aqui no Brasil começaram a se manifestar, começaram a se sentir incomodada com a situação, que não dava mais para aguentar. E então, uma escala mundial de um movimento para defender os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Diante do quê? De um fenômeno negativo mundial, que é um conjunto de preconceitos e discriminações que a sociedade em geral, em qualquer parte do mundo, vinha praticando contra estas pessoas. Desde tempos imemoriais, desde a antiguidade, né? Enquanto movimento mundial, o primeiro registro, porque até agora eu falei de uma movimentação informal, né? Informal. Agora não, foi registrado oficialmente esse fato de defender os direitos humanos das pessoas com deficiência. Isso aconteceu em 1976, quando a ONU anunciou, proclamou que em 1981, 2 anos depois, seria comemorado no mundo inteiro o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Eu falei das pessoas deficientes porque foi assim que ficou. Mas em 1976, quando a ONU anunciou com um nome que causou polêmica. Foi assim: Ano Internacional para Pessoas Deficientes. Então, ao mesmo tempo, a comunidade mundial de pessoas com deficiência, através de suas organizações, aplaudiram a ONU, agradeceram a ONU por instituírem esse ano internacional. É a primeira vez no mundo que tivemos um ano internacional. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma comunidade reclamou. Não gostamos desse ano internacional para pessoas deficientes. Essa pequena discussão, essa pequena questão, está repercutindo até hoje. O fato de nós estarmos aqui reunidos começou lá, naquele tempo, 1976, quando as próprias pessoas com deficiências disseram: nós não queremos um ano internacional para nós. Nós queremos um ano internacional das pessoas com deficiência. Porque não foi a bondade, não foi a generosidade da ONU que instituiu. A ONU instituiu porque foi pressionada pela comunidade mundial de pessoas com deficiência, dizendo que nós precisamos ter um ano internacional. A Assembleia da ONU aceitou, só que na hora H colocou ano internacional para pessoas com deficiência. Ou não, para pessoas deficientes. E aí levou, de 79, levou um ano, foi bem rápido. No ano seguinte, a Assembleia Geral da ONU trocou oficialmente o nome para Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Qual é a diferença de dizer para ou dizer das, do ponto de vista ideológico? Para indica uma atitude de condescendência, de benevolência. Nós vamos fazer isso para vocês. E já naquela época,
A comunidade de pessoas com deficiência não aceitou isso. Nós não queremos isso. Nós não queremos ser recebido de presente por bondade de vocês. Nós exigimos que exista isso. E a ONU é o melhor órgão para fazer isso, para instituir esse. Então, a ONU concordou, né? Colocou das pessoas com deficiência. E outra coisa, é Ano Internacional das Pessoas Deficientes, porque naquela época não se falava ainda pessoas com deficiência, ok? Mas tem uma coisa que esse título, Ano Internacional das Pessoas Deficientes, tem, que existe até hoje, repercute até hoje. Olha aqui, vocês escreveram aqui, inclusão acima de qualquer rótulo, a pessoa antes de sua deficiência. Vocês sabiam que antes de 1976, ninguém falava pessoa. Todo mundo falava direto, o deficiente, a deficiente, dos deficientes, das deficientes, para deficientes. Não existia a palavra pessoa. E a ONU, pela primeira vez no mundo, um documento internacional, colocou, adicionou a palavra pessoa antes da deficiência. Que nós estamos falando agora daqui de frente, nós estamos falando da pessoa, antes de mais nada é uma pessoa que tem uma deficiência. Nós não estamos tratando da deficiência em si, nós estamos falando da pessoa que tem deficiência. E então foi assim, né? Todo mundo ficou assustado com isso, né? Aqui no Brasil, né? Eu já estava participando disso. Os jornalistas vinham assim num encontro como esse e ele pergunta assim: "Ô, senhor Romeu, mas por que pessoas deficientes? Os deficientes são pessoas?" Essa era a pergunta que o jornalista me fez. Os deficientes são pessoas? E aí eu tive que explicar um monte de coisa para ele, né? Bom, gente, deixa eu continuar aqui. Muito bom, isso eu já falei, deixa eu pular aqui. Essa luta que começou então em 1981, prosseguiu por 10 anos, que a própria ONU então instituiu a década da ONU das pessoas, e aí já entrou com deficiência. Década da ONU das pessoas com deficiência. Tiveram 10 anos no mundo inteiro, lutando, trabalhando, brigando, conseguindo, ganhando. Foi uma luta tremenda, né? Então avançamos essa questão. Daquela atitude de preconceito e discriminação foi avançando. Claro que não acabou nem hoje, nem até hoje não acabou, né? Mas diminuiu bastante. A ONU, e aqui está uma outra coisa importante para vocês, né? E para todos os programas de diversidade que existem nas empresas e também em órgãos públicos. Que todos esses conceitos, esses valores, essas ideias, não caíram do céu, nem foram criados de uma hora para outra há pouco tempo. Não. Já naquela época começou-se a esculpir, né, esses valores, esses conceitos, esses fundamentos ideológicos. Desde aquela época. Então, o que a ONU fez? Em 2001, 18 anos atrás, o embaixador do México na ONU levou um pedido das pessoas com deficiência do México para que a Assembleia Geral da ONU criasse e aprovasse e divulgasse a convenção, que veio a se chamar hoje, desde aquela época, se chamou Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Tá. Para isso, para escrever, esse mesmo embaixador, representando a comunidade de pessoas com deficiência, levou
uma espécie de um rascunho, mas bem básico dos direitos. Então, a ONU poderia instituir um comitê para aperfeiçoar, para melhorar esse texto, esse rascunho. A ONU concordou, né? A Assembleia concordou e foi escolhido, assim, com muito critério, representantes de países, representando as pessoas com deficiência, para constituir o comitê. Chamou-se Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse comitê, então, trabalhou lá na sede da ONU em Nova York, e cada país, como no caso do Brasil, dentro de cada país, nós criamos vários grupos para analisar, criticar, discutir cada direito. Mas na primeira vez que nós recebemos o rascunho do México, nós percebemos que estávamos longe de conseguir criar essa convenção. Por quê? Com a melhor das intenções, o México apresentou aquele rascunho, com a melhor das intenções. Só que, infelizmente, aquele texto ainda tinha muito de paternalismo, de assistencialismo, de benevolência. Então era uma convenção cujos direitos eram voltados mais para por benevolência, né? Para assim, ó, vamos ajudar esses coitados, né? Mais ou menos nessa linha de vamos criar uma convenção para proteger essas pessoas. Então, foi assim, nós tivemos de reescrever, quer dizer, escrever, não reescrever, escrever um novo rascunho. E isso levou 4 anos. De 2002, que começou a trabalhar esse comitê, 2006, no dia 15 de agosto de 2006, o comitê terminou, bateu o martelo na convenção, do jeito que nós conhecemos hoje. Entregou para a ONU, e isso foi em agosto. Em dezembro daquele ano, como todo ano, né, no final do ano, tem a Assembleia Geral daquele ano. Muito bom. Então, o secretário-geral pegou aquele documento, produzido pelo comitê, que foi produzido com a colaboração do mundo inteiro, né? E colocou lá na Assembleia Geral. Qual era o papel da Assembleia Geral? Não era para discutir tudo de novo, não era para concordar ou discordar, não. É aprovar. Então, eles não usaram essa palavra aprovar, porque quem aprovou foi o comitê em agosto. E a Assembleia adotou. Olha, muito bem, vocês escreveram, vocês mesmo já aprovaram, nós só vamos dizer, muito bem, vamos adotar. Tá? Então, a LBI se baseou num documento produzido dessa maneira trabalhosa, né? 4 anos escrevendo essa convenção, né? E com o peso, com a contribuição, com a sabedoria de milhares e milhares de pessoas que representavam milhões de pessoas com deficiência do mundo inteiro. Só que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, não chegou assim de repente do nada para dizer, olha, a ONU adotou a convenção em 2006, no dia 13 de dezembro de 2006, o Brasil ratificou em 2008 a convenção, ratificou com valor de emenda constitucional. O que significa isso? Que uma vez ratificado, automaticamente todo o conteúdo da convenção entra na Constituição Federal. Então não é mais um documento da ONU, não, agora é um conteúdo incorporado na Constituição Federal. Olha a importância, né? Isso foi em 2009, que foi promulgado aqui no Brasil.
né, ratificado em 2008 e em 2009 promulgado. Então, como eu ia dizendo, a LBI não chegou assim de repente, do nada, dizer, olha, agora nós temos uma convenção, né, dentro da Constituição, então vamos criar a lei brasileira de inclusão. Não, não é nada disso. Paralelamente a toda essa trajetória da convenção, que eu falei para vocês, estava acontecendo no Brasil, especificamente no Brasil, uma coisa da qual talvez muitos de vocês já conheçam, talvez alguns tenham até participado, né? Eu participei. Estava acontecendo uma coisa estranha, porque em 2000, no ano 2000, no Brasil, através do projeto de lei, portanto federal, projeto de lei 3368, um deputado federal, ajudado por um lobby, claro, um lobby de pessoa com deficiência, mas um lobby que não fazia parte daquele movimento todo que eu contei para vocês, que aqui no Brasil nós criamos em 1979 todo esse movimento nacional de pessoas com deficiência em 79, né? É um movimento político. Então eles não participaram. Então eu nem vou falar o nome do deputado federal, porque isso já é uma água passada, mas eu queria contar para vocês o seguinte, para vocês verem a importância da LBI. Esse projeto chamava-se Estatuto. Não, ele teve vários nomes, né? Primeiro eu vou falar o nome melhor que ficou, depois de muita briga. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pronto. E agora? Grande parte do movimento nacional, movimento político nacional de pessoa com deficiência, não queria nem saber de possuir, de que existisse no Brasil um estatuto. Estatuto da pessoa. Nós, pessoas com deficiência, já alcançamos um patamar de empoderamento, um patamar de autonomia, de independência, de capacidade de participar da sociedade, de contribuir para a sociedade, e nós não precisamos de estatuto para isso. Nós queremos que os direitos já conquistados sejam cumpridos, sejam respeitados, porque muita coisa no Brasil fica no papel. Bom, mas sabe que nome tinha esse estatuto antes? No ano 2000? Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, né? Depois, Estatuto do Portador de Deficiência. Mas o pior, e até eu vou ler porque o nome é um pouco comprido, eu vou falar exatamente como saiu impresso. Estatuto das Pessoas Acometidas. Já começou a ficar estranho, né? Estatuto das Pessoas Acometidas por limitações físico-motora, mental, visual, auditiva ou múltipla, que, atenção, que se tornam hipossuficientes para a regular inserção social. Hipossuficiente é o oposto de autossuficiente. Olha como que o estatuto ia ser chamado se fosse aprovado naquele momento. Então o que aconteceu? 2000, né? Em 2012, a deputada federal Mara Gabrilli, né, que foi a relatora da LBI, ela estava lá, né, na Câmara dos Deputados, e ela participou, ela
soube, ela acompanhou, ela não participou, mas ela acompanhou a briga que havia entre quem era a favor de haver um estatuto, primeiro, quem era a favor de ter um estatuto com aquele conteúdo horroroso, e quem era contra. Então, nós ficamos 15 anos nisso, 12 anos, para coincidir com a Mara, 12 anos nessa briga. Vai haver estatuto ou não vai haver? Mas vai haver com aquele conteúdo ou não, né? Então a Mara foi escolhida unanimemente pelos colegas, pelos pares, né, deputados federais, para ela ser a relatora da redação de uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, com base na melhor versão até então conseguida do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ainda era todo cheio de assistencialismo, de pieguice, um monte de coisa. Então o que aconteceu? Então, o meu tempo aí está passando. Eu fiz parte, né, daquele grupo que era contra existir um estatuto. Mas se for para existir, eu era a favor de mudar o conteúdo. Porque do jeito, não basta que exista, é preciso ver qual é o conteúdo desse estatuto, né? E eu fui contra sempre. A Mara, sabendo que eu fui contra, quando ela foi relatora, ela me convidou. Romeu, eu sei que você é contra haver estatuto e, portanto, você seria virtualmente contra a LBI, né? Que ainda nem nasceu. Mas eu quero que você participe para você ser um contraponto. Porque se a redação da LBI for formada só por pessoas que são a favor daquele estatuto questionável, ela não queria, ela não gostaria. Então ela falou assim, você e os colegas seus que falam têm a mesma postura, poderiam passar, e eu participei. Então tem muita coisa aí, né, na LBI que nós conseguimos brigando, porque a Mara abriu uma consulta pública, né? Uma plataforma no e-governo, e-democracia, e nós acabamos chegando a isso aqui. A LBI sofreu, na hora de ser sancionada, aprovada pela Presidência da República, sofreu mais ou menos 6 vetos, 6 artigos foram vetados. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E outra coisa, na hora H, olha que coisa engraçada, né? Enquanto o texto da LBI estava na Câmara do Deputado para ser aprovada, e foi aprovada, depois foi para o Senado e foi aprovado, do jeito que nós entregamos, com todas as mudanças, com tudo que vocês conhecem hoje que está lá, a Câmara do Deputado aprovou e o Senado também. Então foi para a presidência para sancionar, para aprovar. Quando está na Câmara e no Senado, foi aprovado assim, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Pum. Quando foi lá para sanção, os antigos proponentes dos antigos projetos, porque houve mais de 10 projetos de lei instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foram lá e colocaram, na última hora, na hora da canetada final, está lá, Lei 13.446, Lei Brasileira, abre parênteses, na mesma linha, abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses. E ficou assim. Então nós temos uma lei brasileira, com esse nome bonito, que traz lá, entre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quer dizer, depois de tanta briga, ainda bem que ninguém está ligando muito para isso, só de vez em quando eu vejo alguém falando, olha, vamos discutir o Estatuto, que na verdade é LPI.
Bom, então o primeiro aspecto é esse, e eu vou passar então para o segundo. Tenho mais alguns minutos? Aí termina aquela meia hora. Tá bom. Basicamente eu fiz tudo. Então deixa eu fazer um arremate nesse 1 minuto e meio. Nós perdemos 6 artigos e, portanto, esses artigos não estão entre os direitos que estão na LBI, porque foi vetado. Mas, ao mesmo tempo, nós ganhamos, porque... primeiro, porque nós conseguimos transpor aquele conteúdo rico, abalizado, autorizado da Convenção da ONU para dentro da LBI. Tá. E nós acrescentamos 33 artigos que não estão na Convenção, porque são direitos referentes à situação do Brasil, da realidade do Brasil, em termos de mercado de trabalho, educação, saúde, previdência, tudo. Coisas do Brasil, da situação do Brasil. Tá? Então são 33 artigos que enriquecem a LBI. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Romeu, muito obrigado aqui pela abertura e posicionamento. Acho que agora ficou mais claro, e a gente tem repetido muito nos trabalhos internos, a convenção, a LBI e esse avanço de direitos que aconteceu. Alessandro, vamos, desses todos os direitos de muitas áreas, vamos falar um pouco da questão da empregabilidade, como é que ficou a questão da lei de cotas, teve alteração ou não, e acho que o impacto que afeta a gente aqui no dia a dia. Quanto à lei de cotas, é preciso lembrar que ela veio, ela trouxe lá uma indicação de modo escalonado, que todas as empresas com mais de 100 empregados devem reservar de 2% a 5% do seu quadro para pessoas com deficiência. Então, quem tem 100 vai ter 2%, no caso do banco ele tem que reservar 5%. É importante que não é só colocar essas pessoas, colocar para dentro da empresa essas pessoas, é preciso manter. E quando a gente fala em manter, é preciso lembrar que essas empresas também têm que dar oportunidades delas concorrerem, as pessoas com deficiência, com todos os outros. É preciso pensar também que elas precisam de acessibilidade. Então, vale lembrar, como a gente tem visto bastante aqui, tecnologia assistida, locais que as pessoas possam circular, possam estar, elas não podem estar segregadas, e a lei de inclusão e a lei de cotas também prevê isso, não se deve segregar essas pessoas, elas têm que participar do dia a dia da empresa, né? Evidente que com as adaptações necessárias, e essas adaptações começam inclusive no momento da seleção. Ela tem que ser uma seleção que lembre as necessidades dessas pessoas. Então, se tiver que ter ali um local maior para que possa ter a manutenção da cadeira, é importante ter isso. Se precisar fazer em braille, a empresa tem que fornecer ou deve fornecer esses materiais. Se tiver que ter o banheiro, e tem que ter, né, deve estar ali bem bonitinho, bem anotado, as pessoas precisam saber disso, né? Então a lei de cotas veio e nos ajudou a entrar e a permanecer no mercado de trabalho, tá? Quanto à lei que nós falamos de inclusão, é preciso lembrar que essa lei ela trouxe em seu cerne que as pessoas com deficiência elas devem fazer parte da sociedade e devem fazer de uma maneira natural, né? As barreiras, todas elas devem ser quebradas e elas devem ser transpostas. Não à toa que as pessoas com deficiência podem casar, podem ter filhos, elas podem adotar, elas podem votar e ser votadas. Isso é super importante. A partir daí você começa a ver sessões eleitorais com acessibilidade. Isso é legal. Quando eu votava lá atrás, lá com os meus 18, 19 anos, eu via as pessoas que queriam votar serem carregadas.
Porque não se tinha rampa, ninguém pensava. Hoje em dia, no mesmo colégio eleitoral, tem tudo. Tem a figura do coordenador de acessibilidade. Eu vejo lá, até comento com os meus filhos, tá vendo aqui o painel, ele é em braille, as pessoas conseguem votar. Vejam, todo mundo está conseguindo. Então, a lei trouxe isso. A lei também de inclusão protege contra a discriminação. Diz lá que é crime de 3 a 5 anos de reclusão. Então, a gente está bem amparado nesse sentido. Lembra também que tem a prioridade no atendimento. Então, não é à toa que tem fila lá, você vai embarcar em voos, tem lá, olha, idoso e preferencial por lei. E aqui eu queria fazer um parênteses, Adriana, se me permite. Eu, em razão do banco, viajo constantemente. E cada vez mais a gente vê que os aviões eles estão com as poltronas muito próximas. Isso para mim é ruim. Eu não consigo fazer uma viagem com um pouquinho mais de 1 hora de modo confortável. Então o que eu faço? Eu pego a filinha ali, fico na fila, coloco a minha mochila em cima. É só por isso que eu quero a prioridade, para poder colocar minha mochila em cima. Se eu coloco embaixo, eu não tenho uma viagem confortável. Daí a razão de se ter prioridade. E aqui é engraçado, porque recentemente eu passei por uma situação tragicômica, né? Estava ali na fila aqui, em Congonhas, e aí eu ouço 2 senhoras conversando atrás. Olha, essa sociedade está perdida, viu? Essa juventude não respeita mais os idosos. Eu sabia que era comigo, mas não fazia sentido conversar ali, nem interromper. E elas falando, e elas discutindo, as 2 discutindo ali, até que uma criou coragem e veio falar comigo. Olha, esse lugar aqui é para idoso. O senhor não deve estar aqui. Eu olhei aqui e falei, puxa, como é que eu vou reagir? Aí eu me lembrei da lei e falei, olha, não é bem assim, é para o idoso também, mas existem outras pessoas que têm prioridade, como é o meu caso. Eu chamei a atenção que era uma situação tragicômica, porque a outra senhora rapidamente falou, olha, eu não falei nada, foi ela que começou, ela que falou. E aí veio o mais legal, elas começaram a brigar entre elas, não, você falou sim, você não falou. Então assim, a lei trouxe essa possibilidade, a gente tem que se apropriar disso e fazer valer. Muitas vezes a gente esquece, acaba deixando para depois. Mas na medida do possível, vamos fazer valer, vamos falar, olha, eu posso sim, eu devo estar aqui, e eu não preciso dizer para você por quê. Sabe, é lógico que depois eu fui conversar com ela e expliquei, olha, para mim é ruim ficar apertado aqui. Então a lei trouxe isso também, nos protege contra a discriminação. A lei prevê também que na educação, o aluno, ele deve participar de todas as atividades da escola. Então a própria recreação, atividade de esporte, se for necessário também ter ali um profissional adequado para auxiliá-la, tem que ter. E não é o pai ou o aluno que deve pagar, é a escola. Inclusive não se pode cobrar nada mais pela deficiência da pessoa. Ah, precisa disso, não. Isso é da sociedade, é da escola. A escola que tem que arcar com isso. Não se pode cobrar nada mais do aluno. Tá? De novo, acessibilidade. Então, as provas seletivas têm que ser feitas de modo acessível. Se precisar de braille, tem que estar lá. Se precisar de um espaço, tem que existir. Se precisar de tempo a maior, tem que ser levado em consideração e tem que estar lá. Quanto à saúde, não pode ter barreira. A lei prescreve que em todos os hospitais, UPAs, postos de saúde, não se pode criar barreira para atendimento da pessoa com deficiência. Tá? Não se pode usar isso como desculpa. Olha, mas sabe o que é? Para você fica difícil. Não, isso não pode existir. Inclusive os planos de saúde não podem cobrar a mais em razão da deficiência. Tá? Tem um detalhe que é super importante. Eu tive recentemente afastado, fiquei 5 dias na UTI, e eu tinha me esquecido de um detalhe.
portador de deficiência ou a pessoa com deficiência, ela pode ter um acompanhante em tempo integral. Então, se for necessário, se você quiser, faça valer. Se porventura o hospital ou o atendimento não quiser dar, ele tem que fazer por escrito, ele tem que se justificar. Isso é importante para a gente, porque às vezes a gente precisa de alguém para nos auxiliar. Ali eu estava numa situação até bem tranquila, não precisei de ninguém, confesso que eu queria ficar um pouquinho sozinho. Mas saibam que a gente tem essa possibilidade. Quanto à moradia, quanto à habitação, outro ponto importante também, deve ser reservado 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Além disso, tem que ser ou deve-se buscar, as diretrizes, pelo menos da lei de inclusão, diz que a gente deve buscar, que o Estado deve buscar moradia acessível, para que a pessoa possa desenvolver a sua possibilidade, todos os seus direitos de maneira autônoma, tá? E independente. Então, assim, tem o projeto habitacional, 3% tem que ser destinado para a gente. Só depois, se essas cotas não forem cumpridas, aí sim, Adriano, a gente pode, outras pessoas podem tomar. Isso é importante para a gente, tá? Na cultura, lazer, turismo, os cinemas, os teatros, as casas de show devem destinar um espaço específico com acessibilidade para as pessoas com deficiência. E mais, devem destinar também ao menos um lugar para um acompanhante. Então, quando a gente vai no cinema, tem lá os espaços para a gente, mas é importante ter do lado para o nosso acompanhante. Afinal de contas, é difícil a gente ir sozinho. A gente geralmente vai com alguém, né? Então, tem que ter esses espaços também. As rotas de fuga, quando estiver, elas têm que ser acessíveis. Tem que ter portas maiores. A brigada tem que saber como lidar. E, de novo, aqui, trazendo para a prática. Outro dia, eu estava em casa e tocou o alarme de incêndio. Pô, morri de medo, né? Era um dia que eu estava em home e meus filhos estavam comigo. Saí correndo, busquei os dois e falei: filhos, vamos embora, vamos sair daqui, deixa tudo aí, porque deve estar pegando fogo. Vamos sair correndo. Na hora que eu passei pela rota, meu filho chamou a atenção: puxa, papai, olha só, tem aqui esse sinal universal de acessibilidade, né? Para que serve? Eu falei: puxa, filho, olha, aqui as pessoas podem ficar seguras. Quando vier o pombeiro, quando vier a pessoa que sabe lidar, ela vai ajudar, por exemplo, o cadeirante a descer. Eu moro no 12º andar, desci com os meus filhos numa boa, e no final da história, Adriano, era só uma simulação. Só que eu não vi o e-mail por algum motivo, mas enfim, desci com as crianças, bati lá e tal. Mas os meus filhos estão ali e as crianças estão percebendo que existem algumas coisas. O piso tátil, outro dia eu estava ali no metrô, não é à toa que ele está lá. E eu reparei que tinha o piso, e mais uma vez alguém chamou a minha atenção: poxa, o que é aquilo ali, para que serve? Aí eu comecei a falar: observa, que está tudo delimitado. Tem pessoas que precisam daquilo para saber aonde tem que parar, que é a famosa linha amarela ali, né? Detalhe também, hotel. O hotel e as pousadas e tudo mais devem reservar 10% dos seus lugares, dos seus quartos acessíveis, preferencialmente no térreo. É algo que a gente não dá, não visualiza, não dá muita importância, mas para nós é super relevante. A gente tem que fazer valer. Vez por outra eu chego no hotel e eu peço lá o meu cantinho, desde que não vá tirar ninguém de lá. Quanto ao transporte e mobilidade, não à toa existe e deve ser reservado 2% das vagas para as pessoas com deficiência. A gente deve brigar, né? É lógico que no bom sentido, com os espertinhos que tomam o nosso lugar, porque eles não sabem como é que é sair de um carro. Eles não têm a menor ideia. Acham que a gente consegue sair quando uma vaga está grudadinha na outra. E nem sempre a gente consegue. Isso não é verdade, não.
né, a gente deve ir lá e marcar. É lógico que são 2%, mas ao menos um. Então, aquele mercadinho pequenininho deve reservar 2% ou ao menos uma vaga para nós. De tal modo que os táxis também, as frotas devem reservar 10% dos seus carros para nós, de modo acessível. Quando você vai alocar um carro, Adriano, deve ter lá a cada 20 carros da empresa, da locadora, pelo menos um deve ser adaptado. Ali, é óbvio, com direção hidráulica, automática, a gente tem que bater lá na porta, olha, isso aqui para mim faz toda a diferença, né? A gente pode ter isso e deve lutar por isso. As paradas, os terminais, eles devem também ter a sua acessibilidade. Deve ter a informação dos horários que vão passar os ônibus, os trajetos desses ônibus, ou trens, ou metrôs, né? Deve ter tudo isso. Trabalho, aquilo que eu falei, é importante a gente lembrar que existe a lei. Aqui no banco a gente tem cumprido, a gente tem um trabalho muito forte acerca disso, tem inclusive um combinado com o Ministério Público. Como eu disse, quando eu entrei, não se tinha isso, né? E ao longo do tempo eu descobri e falei, puxa, olha, eu me enquadro, o banco vem fazendo várias campanhas sobre isso e a gente tem conversado bastante com o judiciário nesse sentido. Alessandro, posso aproveitar? Claro, desculpa. Que chegou uma pergunta aqui de uma pessoa que eu acho que vai precisar sair um pouco mais cedo, mas eu acho que ela ajuda muito. Dentro da questão da empregabilidade dos direitos, é uma pergunta que é bem recorrente, mas é bom que a gente esclareça aqui. Uma pessoa com deficiência que trabalha pela lei de cotas atualmente, ela tem estabilidade? Como funciona isso? Adriana, essa é uma pergunta muito legal, é algo recorrente. A resposta, e não é minha, essa é do judiciário, é estabilidade não há estabilidade. Como eu disse, tem que ter, a empresa ela tem que manter a cota, tá? É uma questão de manutenção. Então, obviamente, que se ela está com a cota batida, então 3%, ela pode sim dispensar a pessoa. Tá? Não precisa previamente contratar alguém. Agora, se a cota está batida no limite, sim, ela deve, tá? Contratar uma pessoa previamente. Mas é tranquilo hoje no judiciário que você, se tiver com a cota batida, 2, 3, 4, 5%, você pode fazer a rotatividade. E aqui é importante, porque a lei quer dar oportunidade para todo mundo. Então, olha, se você rescindiu por algum motivo, que olha só, não há deficiência, que é aquilo que eu disse no início, não pode ser discriminatório, tá? Então, se você dispensou, dá oportunidade para outra pessoa também, tá? Então, isso é um paradigma que a gente tem que entender um pouco melhor. Boa. Queria aproveitar sobre isso ainda, fazer um comentário aqui. O banco hoje ele tem 4.000 pessoas com deficiência, arredondando. Todos os tipos de deficiência. Então a gente tem física, auditiva, visual, intelectual e múltipla. Eu acho que é legal divulgar os avanços dos últimos ano e meio em relação à acessibilidade, no plural, as acessibilidades, então várias dimensões, para garantir essa empregabilidade. E o principal aprendizado, que eu acho que esse é um grande avanço, é que as áreas que suportam, por exemplo, a Predial suporta a parte de acessibilidade arquitetônica. Por quê? Porque tem muitos dos nossos colaboradores ou candidatos que dependem dela e eliminar barreiras arquitetônicas é fundamental para que o emprego possa existir em sua plenitude. E a Predial ela tem há uns 2 anos discutido com os colaboradores, né, o que é necessário, e a gente chama isso de mapeamento, é difícil de fazer. Então sei que está numa fase final agora de concorrência, de um escritório que vai criar toda a parte de identidade visual, e aí eu falo de piso tátil, piso de alerta, as estruturas que ainda faltam, embora esse prédio já tenha sido, inclusive, contemplado com selo de acessibilidade. A ideia aqui, e aí, Romeu, eu vou puxar também uma frase ícone, é que a gente, pela experiência da pessoa com deficiência,
faça a melhor das adaptações razoáveis necessárias. A acessibilidade passa por todas esses desafios, né? E aí a famosa frase é o nada sobre nós sem nós. Na hora de verificar como promover essa acessibilidade, para que a tarefa desse colaborador aconteça, muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor, mas depende dela nos dizer o que seria o melhor. E aí, se me permite um bate-bola sobre isso, e aí aproveitar também aqui um tempo do Romeu. Romeu, essa frase, nada sobre nós sem nós, um grupo de pessoas com deficiência que está aqui, que está ajudando a construir tudo isso, veio da onde? Ótimo, hein? Ótimo. Veio a calhar, né? Esse lema surgiu numa circunstância dolorosa, dramática, sofrida, cruel. Foi assim um fato muito importante que repercutiu no mundo inteiro, né? Assim, entre nós, eu já ouvi pessoas falando que nada sobre nós sem nós surgiu dentro do movimento das pessoas com deficiência. Não exatamente, mas pessoas com deficiência estavam envolvidas. E sabe onde que aconteceu isso? Na África do Sul. África do Sul. Em pleno regime do apartheid. Regime do apartheid, onde uma minoria branca governava, presidia o país e eram racistas, eram bastante preconceituosos para a maioria da população que era negra. Olha que situação, né? Então, o presidente do regime apartheid naquela época, enquanto o Nelson Mandela estava lá, passando os seus 27 anos dentro de uma prisão, esse presidente, a população estava assim reclamando, né? Aqui, ali, uma movimentação, uma mobilização, um pouquinho de barulho, enfim. E o governo, através dos seus policiais, exércitos, enfim, reprimia essas movimentações lá nas ruas da África do Sul. E sempre saía gente morta, porque os policiais, né, os guardas lá da presidência, não tinha medo nem dó. Eles metralhavam mesmo. Não era, como é que fala, jato d'água, spray de pimenta. Não, era metralhadora. Então o que acontecia? Milhares de mortos e muitos milhares de feridos que ficavam com sequelas, ficavam com uma deficiência. E não é só física, visual, auditiva, psíquica e assim por diante. Até que um dia, um deputado federal aqui do Brasil, negro, como ele era negro, ele tinha contato com algumas pessoas que moravam na África do Sul, negros. E eles contavam para esse deputado federal o que estava acontecendo lá. Então o deputado federal não teve dúvida, preparou um discurso, foi lá na tribuna, lá da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, e mandou ver, falou tudo, o que está acontecendo lá, que eu resumi aqui para vocês. Nossa, isso aí na hora foi parar na ONU, na hora. E lá na ONU, imagine, né, o mundo inteiro e a África do Sul representando lá, também lá no meio, né? Então começou a haver manifestações de vários países em apoio à população, não em apoio ao regime, aos mandantes, mas a população que estava ali sendo vítima dessa crueldade, né?
E aí repercutiu, né? E aí o que o governo da África do Sul fez? Botou lá, através do seu embaixador, desmentindo, não está acontecendo nada disso. E outra coisa, nós não somos cruéis, nós não somos bárbaros. Isso dizendo os caras lá do Apartheid. Tanto é, olha só, tanto é, e aí que ele pisou na bola, né? Tanto é que nós temos um programa social, de assistência social, nós damos cadeira de rodas para esses que estão com deficiência física, nós damos óculos, nós damos aparelho auditivo, nós damos um monte de coisa, nós fazemos o bem. Aí o que a população negra fez? Porque chegou lá, né? A população negra falou assim, eles subiram um morro que tem lá em Loreto, é um morro enorme. Eles subiram, porque lá em cima fica toda a parte do governo, né? Então eles subiram, todo mundo lá, cego, amputado, cadeirante, e até negros sem nenhuma deficiência, todo mundo, e até alguns brancos que eram a favor dos negros, né? Havia isso também, né? Sempre há, né? Então, subiram ali e falaram, fizeram um discurso lá para o presidente lá ouvir, dizendo em poucas palavras, né, que eu vou resumir. Olha, tudo isso que o governo está dando para nós, nós não queremos. Nós não queremos que essas coisas sejam dadas para nós. Nós temos direito de ter isso. Nós exigimos que vocês providenciem isso. Porque nós ficamos com deficiência graças a vocês, né? Por causa de vocês. E nós não queremos nada que seja resolvido, mesmo que seja em nosso benefício, sem que a gente participe. E eles criaram uma associação nacional chamada Organização de Pessoas com Deficiência da África do Sul. Olha que nome, né? Organização de Pessoas com Deficiência da África do Sul, cuja maioria eram todas aquelas vítimas daquelas atitudes ali do governo. E aí o lema da associação foi nada sobre nós sem nós. Eles puseram isso na boca do mundo inteiro. Vocês querem fazer algum bem para nós? Primeiro escute a gente, para ver se a gente quer isso. E como que nós queremos isso? Ou que nós não queremos. Vocês têm que ouvir a gente para depois vocês cumprirem. Nada sobre nós sem nós. E aproveito para dizer o seguinte, quando vocês escreverem esse lema, nada sobre nós sem nós, faça assim, nada sobre nós, vírgula, sem nós. Viu? Vírgula, essa vírgula é uma figura da nossa gramática, que substitui uma expressão verbal. Por exemplo, se você não põe a vírgula, é como se dissesse, nada sobre nós será feito sem nós. Nada sobre nós será planejado sem nós. Nada sobre nós será construído sem nós. Então, para não ficar... nada sobre nós, vírgula, sem nós. Tá bom? Ótimo. Coloque isso. Ótimo. Super obrigado. Pessoal, aberto para perguntas. Então, quem quiser perguntas, pode se apresentar. Eu acho que vale pensar, como a gente está falando de direitos da pessoa com deficiência, não só em nós mesmos, mas na sociedade, na família, em todos os aspectos que a gente tem de vida, né? Bem além, inclusive, do próprio banco. Boa tarde. Eu estava num restaurante um dia e aí eu ouvi uma conversa dizendo que como ali era um ambiente privado, era tudo privativo, eles não precisavam separar filas para deficientes, nem lugares para deficiente. E eu gostaria de saber se essa informação é verídica ou não. Conseguiu compreender?
enquanto a gente vê aqui, quem quiser também pode levantar a mão e a gente já tenha... Peço para que falem bem pertinho do microfone para facilitar para nós o retorno aqui do som. Como eu disse no início, a lei de inclusão, ela prevê o atendimento prioritário. A gente tem o direito, sim, de ser atendido, de estar lá. Pouco importa se é privado ou se é público. Tá? Então, em tese, sim, a gente tem um espaço e deve fazer valer. Tá? A gente precisa efetivamente se apropriar dos nossos direitos e fazer valer. Tá? Quer completar, Romeu? Eu gostaria só de acrescentar, dá para me ouvir bem? É o seguinte, tanto na LBI como na Convenção da ONU, já está previsto uma espécie de regra de acessibilidade, uma das regras de acessibilidade. Não adianta uma propriedade particular alegar que, como é particular, não vai fazer aquilo que é exigido pela lei. Porque é o seguinte, existe a seguinte figura: nós temos locais públicos e privados, certo? Agora existem locais privados de uso coletivo, locais particulares de uso público, ou seja, a população, o povo frequenta locais privados, locais particulares, e a regra se aplica. Então, essa desculpa não pega. Obrigado. Ótimo. Perguntas? Oi, boa tarde. Eu tenho um irmão que ele é autista, meu irmão mais velho, e eu queria saber de vocês, entender um pouco, quando que o autismo começou a ser discutido dentro da lei, se é uma coisa que surgiu junto com as demais deficiências, ou se é algo mais recente, como que isso é visto na lei? Ele perguntou quando que o autismo começou a ser discutido como deficiência. Qual é a questão do autismo? Olha, muito obrigado. Essa pergunta, nossa, é muito bacana. Por coincidência, eu acabei de doar para a área da diversidade do Itaú Unibanco, através do Adriano, 2 livros. Tá? Num deles, que é o verde, depois você pode... eu escrevi um capítulo. São 21 autores que escreveram 24 capítulos. E o meu capítulo eu escrevi sozinho. Então, eu falo sobre pessoas com deficiência psicossocial. É um nome que vocês vão começar a ouvir muito, né? Porque isso está na Convenção da ONU. E a LBI captou, a LBI incorporou dentro da LBI. Então, pessoas com autismo. O que é o autismo? É uma das formas, ou um dos tipos, de transtorno mental. Né? Transtorno mental é o novo nome para doença mental, que antigamente só falava doença mental. Ou doente mental, doença mental. E a partir de 2001, na nossa legislação federal, consta os direitos das pessoas com transtorno mental. Qualquer que seja o tipo, transtorno bipolar, psicose, autismo, Asperger, e aí por aí vai, esquizofrenia e assim por diante. Todos os tipos de transtorno mental, e o autismo faz parte. Então, uma das primeiras manifestações escritas oficiais é essa lei federal de 2001. Depois, em 2010, surgiu outro. E outra coisa... A pessoa com autismo é uma pessoa que, antes de mais nada, como ela tem autismo, ela tem o quê? Um transtorno mental. Então, enquanto pessoa com transtorno mental, e dentro disso, pessoa com autismo, não tem se manifestado como as pessoas com deficiência visual, auditiva, física, por exemplo, que ao longo da história eles sempre se movimentaram, sempre eles se mobilizaram, né? E no caso da pessoa com autismo, isso coube mais aos pais, né? Então,
os pais foram os primeiros defensores das pessoas com autismo. Eles lutavam muito, né? Porque ninguém dava bola para isso, né? E, aliás, até hoje, né? Não dá bola nem para o autismo em si, mas para qualquer tipo de transtorno mental, né? O que é um crime. Se nós temos uma convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, e a pessoa com autismo é essa pessoa, é uma dessas pessoas, por que ela é esquecida? Por que ela é rejeitada? Até rejeitada por nós mesmos, nós que estamos dentro do movimento que luta pelos direitos de todas as pessoas com deficiência, nós mesmos deixamos de lado quem tem transtorno mental. E se for esquizofrenia, então ninguém quer saber. Se for psicose, também não quer, né? Já o autismo estão começando a aceitar. Por quê? Graças aos pais que conseguiram dar a trancos e barrancos uma boa educação para os seus filhos com autismo desde pequeno. E aí não são só pais ricos, que isso seria mais fácil, mas pais pobres também estão nisso. Então, graças a isso, várias pessoas que se tornaram adultas com autismo, cresceram e se tornaram adultas, estão fazendo sucesso no mercado de trabalho, estão trabalhando. Então, graças a esses bons exemplos, a gente está conseguindo, né, convencer a sociedade para deixar de lado esse preconceito, essa discriminação. E aí, tanto foi forte a movimentação dos pais, que eles conseguiram, em 91, criar lá na antiga CORD, que hoje é a Secretaria Nacional de Promoção de Direito da Pessoa com Deficiência, SNPD, em 1991, eles conseguiram aprovar, sabe o quê? Política Nacional da Pessoa com Autismo. Umas 10 páginas de direito, pessoas específico. Agora, sabe, o preconceito foi tão grande que ficou no papel. Um negócio tão importante, de 91, com esse nome, é Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Autismo, caiu no esquecimento. Tanto é que agora não, 2012, uma nova política saiu. E o mais engraçado é que saiu essa nova política sem tocar no anterior. Sem dizer, olha, aquela política de 91 está revogada e agora temos uma nova política, né? É 2012. Essa está vencendo. E aí vem um pequeno detalhe terminológico que eu sempre fico de olho. Assim como nós não falamos mais pessoas deficientes, nós falamos pessoas com deficiência. É a pessoa primeiro, depois vem o detalhe. Nós não dizemos também pessoas com câncer, aliás, pessoas cancerosas, e sim pessoas com câncer. Nós não dizemos pessoas aidéticas, e sim pessoas com AIDS, ou HIV, AIDS também. Quando chegou no autismo, muita gente, inclusive os próprios pais, não todos, há exceções, dizem, meu filho é autista. Então, filho autista. A professora fala, eu tenho um aluno autista. Ele é aluno autista, né? Quando a ONU, em 2006, já disse, é pessoa com deficiência. Portanto, pessoa com autismo, né? Então, nós estamos lutando para, olha, vamos, né? E essa política de 2012 saiu assim, pomposo, né? Política Nacional de Proteção, não, de Promoção dos Direitos das Pessoas com transtorno com transtorno do espectro autista. Então, o espectro virou autista, espectro autista. E o certo é transtorno do espectro do autismo. Né? Nos Estados Unidos, em outras línguas, é sempre assim.
mantenha a palavra autismo como um elemento, né? E não adjetivar a pessoa ou a coisa, tá? Então, vamos nos acostumar a dizer isso, tá bom? E então, nesse artigo, eu falo sobre outras formas de transtorno mental que hoje estão entrando no mercado de trabalho, mas já entravam. Na minha época, quando comecei a trabalhar em 1960, eu mesmo já coloquei no mercado de trabalho pessoas com transtorno mental. Claro, não na fase aguda, na fase após tratamento, então na fase crônica. Então, quando o transtorno mental foi tratado na fase aguda, a mesma pessoa se torna pessoa com deficiência psicossocial. Perfeito. Pessoal, vou fazer só um pequeno fechamento nesse minuto e meio aqui, que nosso tempo se esgotou. Hoje nós temos no banco 24 pessoas que trabalham conosco num projeto junto à Specialisterne, que são pessoas com autismo. E elas trabalham inicialmente como consultoras e ao longo do contrato dela, elas vão se preparando para o ambiente, tem um acompanhamento, um emprego apoiado, a técnica, e vão sendo efetivadas. Então, das 24, 7 são já efetivadas aqui no banco. Em paralelo, tem um segundo projeto, que a gente chama de Projeto Acreditar. Tem 43 pessoas com deficiência intelectual, e aí diversas causas, que atuam nas agências Personalité, a maior parte, né, fazendo atendimento às pessoas, dando suporte aos gerentes de venda e tudo mais. Dentro da intelectual tem uma pessoa que tem síndrome de Down, inclusive, uma delas. E eu quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui hoje. Então, é uma honra para o Itaú e para cada um que está aqui, não só recebê-los, mas entender um pouco mais do impacto que essa lei brasileira de inclusão traz. Acho que todo mundo sai com um to-do, né, com uma tarefa de casa, que é entender o que essa lei ensinou para nós, para que a atividade que a gente executa aqui no banco, ela se torne cada vez mais acessível. E se eu tenho dúvidas sobre algo, é o primeiro lugar que eu vou consultar, né? Tenho ali a referência, eu tenho não só a referência, mas toda a história da discussão mundial da inclusão contida nela. Então é mais seguro ainda saber que ali eu tenho um lugar inclusivo de verdade. E que fique aqui para que todo mundo possa, nos próximos painéis, amanhã aqui no SEIC, fazer esse trabalho de aprofundamento nos temas que a gente vai discorrer. Não esqueçam de fazer a avaliação. Daqui a pouco a gente projeta aqui o QR Code para que cada um possa fazer a avaliação desse dia. E novamente, muito obrigado e obrigado a todos pela participação.